Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Foram bem de final de semana? Sensacional! Prontos para essa aula de inglês? Sucesso! Portanto, separe o seu material, abra a sua apostilinha lá no módulo número 27. Qual a página? 494. Nós leremos um texto chamado Lie Detector. Olha só. Se nós dermos uma olhada nessa imagem que eu coloquei aqui, a gente já sabe mais ou menos o que vai tratar o texto. Algum tipo de teste? Se eu estou falando de lie, estou falando de mentira. Portanto, lie detector, um detector de mentiras. E onde será que vão colocar esse detector de mentiras? Vamos descobrir agora, aí no módulo número 27. Olha só, o nosso título do texto já não nos deixa dúvida. A imagem também já traz algumas informações à nossa mente. Isso é extremamente importante quando você vai ler um texto para responder questões. Bom, mesmo que você não tenha que responder questões, mas vai te ajudar a interpretar, a ler melhor esse texto. A gente já sabe que vai falar alguma coisa sobre aeroporto, fica claro pela foto que a gente tem aqui. No próprio título do texto, a gente tem a palavra airport. E se a gente tem um lie detector, provavelmente estão querendo instalar aí um detector de metais, não, um detector de mentiras no aeroporto. Mas para que será que querem colocar um detector de mentiras no aeroporto? Muitas razões. Certamente você já viu aquele programa em que as pessoas tentam embarcar com drogas, coisas ilícitas. Aí já seria mais fácil pegar as pessoas mentindo. Ou então, para quem já deixou o país, sabe como funciona a imigração fora do Brasil, né? Para quem não foi, quando você chega, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem de passar num oficial, num policial americano, ou um oficial aí do aeroporto, da imigração. E lá ele vai perguntar o que você vai fazer lá, quanto tempo você vai ficar, quanto dinheiro você vai trazer, você está levando, quanto tempo você fica, onde. E aí, se você for pego da mentira, certamente você vai voltar. Vamos ler o texto? Olha só o que ele diz. Airports will soon add a new level to their security procedures. Several airports in Europe will start giving lie detector tests to passengers. Special lie detector machines will use artificial intelligence to test travelers. Então, a ideia de que vários aeroportos, né, olha, several, muitos aeroportos na Europa vão começar com essa iniciativa de testar os passageiros que lá chegam usando o detector de mentiras, né? E esse detector, ele vai usar o quê? Inteligência artificial. Vamos descobrir um pouco mais. The lie detector machines are backed by a European Union project called iBorder Control. Okay? This information here brings the idea that it's a project called iBorder Control. Então, é um projeto aí, né? Trazido aí apresentado pela União Europeia, e é um projeto chamado iBorder Control, porque border é a fronteira, tá? Então, aí é um controle inteligente aí das fronteiras. The first machines will be border checkpoints in Hungary, né? Então, a gente tem a primeira coisa aí, as primeiras máquinas dos checkpoints aí instaladas na Hungria, né? Grécia e Latívia. Depois ele diz o seguinte. Ok, só voltando um pouquinho, né? When we say Latvia, we're talking about Letônia, tá bom? Latvia, Letônia. Hungria, né? Hungary, Greece, Grécia, e Latvia, we have aí Letônia. Então, são os principais aí, os países que estão aí instalando esse procedimento de detector de mentiras. Airports in these countries will carry out trials on the lie detectors machine dismounts, né? Então, eles estão começando a fazer os testes nessas paredes, nessas máquinas de detector de mentiras. Travelers from outside the European Union will have to take the test.
Então, quem chega fora da União Europeia terá de fazer o teste. They will look into a webcam and answer questions from a computer animated immigration official. Então, a gente tem lá um oficial robotizado, que é justamente o detector de mentira. A pessoa chega, olha na webcam e aí ela vai responder as perguntas. The computer generated animation will change to match the race and the language of the traveler. Então, automaticamente, já o aparelho detecta qual é a língua, né, que está chegando, a cultura, de onde o passageiro está vindo, e automaticamente ele se autoprograma, tá bom? A European Union spokesperson said the virtual border guard will scan passengers' faces and analyze their microexpressions. Então ele falou, né, esse porta-voz, que a the lie detector vai escanear o rosto do passageiro e analisar as microexpressões. They will use these expressions to find out if the passenger might be lying. Então, ele vai usar justamente estas expressões para determinar uma possível mentira do passageiro, né? A human security guard will take over if the lie detecting software detects a security risk. Então, se o aparelho detectar que há um risco, alguém mentindo, tem um humano ali, né, dando aí conta da situação também, né? The procedure, né, o procedimento, will initially divide the passengers into two types. Low-risk travelers will be asked basic information in the lie detection process, while higher-risk passengers will get more detailed questions. Então, os passageiros vão ser divididos em dois grupos. A gente tem aqueles the low-risk travelers, aqueles passageiros que não se consideram aí ser aí de alto risco, com perguntas apenas básicas. E a gente tem os passageiros que estão considerados higher risk passengers, aqueles passageiros que têm algo aí que precisa ser investigado mais a fundo, higher risk, né? E aí vão ser perguntadas para eles coisas mais detalhadas, tá bom? Então, aí a gente tem agora um especialista, an expert, né? E ele diz o seguinte, que vai dar a opinião dele, olha só. A psychology expert said the system would not work. Então, aí, ele disse aí, esse psiquiatra, né? Ele disse que esse sistema ele duvida que esse sistema funcionará. He said, if you ask people to lie, they will do it differently and show very different behavior cues than if they truly lie. This is a known problem in psychology, ok? Então, por isso, ele fala que as pessoas têm essa capacidade de mudar a expressão, mudar o jeito de falar, e aí eles podem fazer a mentira se tornar uma realidade, ou uma realidade se tornar uma mentira, um grande problema da psicologia, né? Então, veja, da psiquiatria, aliás, né, gente? Então, essa é a ideia do nosso texto, trazendo algumas informações desse aparelho novo aí que a União Europeia começa a testar. Aliás, ela ia testar quando lançaram esse texto, esse projeto. A gente não sabe como está agora na pandemia, mas certamente, se isso der certo, logo estará em vários aeroportos do mundo, tá bom? Bom, gente, vamos trabalhar um pouquinho no nosso vocabulário? Olha só o que nós temos aqui, ó, prestando atenção. Olha só, nesse primeiro ele diz o seguinte, a gente precisa traduzir as frases para o português. A gente pode manter aquele nosso combinado, pausa a aula, faz o exercício, vai pegando a correção, e assim você vai participando mais ativamente da aula. Então, olha, número 1. I told a lie when I said I liked her haircut. Olha só que mentirosa, né? Eu contei uma mentira quando disse que gostava do corte de cabelo dela, so the haircut. I told a lie. Eu contei uma mentira. E aí, ele pede para a gente traduzir o título do texto. E lá no título ele fala Lie detector tests at airport are coming. Coming, a ideia de que está
chegando. Portanto, testes com detectores de mentira em aeroportos estão chegando. Por isso, they are coming. Lie detectors, okay? So here, number 2, testes com detectores de mentira em aeroportos estão chegando. Tudo bem? Seguindo aqui, nós temos um exercício para relacionar as colunas. Enquanto eu vou lendo em inglês, você vai relacionando aí. Number 1, security. Number 2, machine. Number 3, race. 4, spokesperson. Number 5, risk. Number 6, detailed. Number 7, behavioral. And number 8, trolley. So number 1, the right letter is letter C, security, almost Portuguese. Number 2, machine, letter F, so simple. Number 3, race, I think everybody knows this. So number 3, we have letter H. Number 4, a spokesperson, letter A, o porta-voz. Number 5, risk, cognate. Number 6, detailed, letter B, detalhados. Behavioral, letter D, a ideia de comportamental. E number 8, truly, letter D, verdadeiramente, tá bom? Acho que você fez esse exercício bem tranquilo. No próximo, ele traz alguns verbos. Ele traz a explicação dos verbos para a gente tentar colocar a tradução. Veja só. Number 1, to add, is the same as to include, to increase, to make an addiction. So, a gente tem to add, a ideia de acrescentar, adicionar. Usamos isso em português, não é? Number 2, to back, to give financial, material or moral support to sponsor. Sponsor é a ideia de patrocinar. Aí a gente tem o substantivo sponsorship. Sponsorship, patrocínio. To sponsor, patrocinar. Number 3, to carry out is the same as to perform or complete a job or activity, to do something. So, to carry out, a ideia de executar, realizar, fazer alguma coisa. Number 4, to match is the same as to be equal, to be similar, né? To match, a ideia de ser igual, combinar. Por isso que a gente fala deu match, ou seja, é igual, é um parzinho, combinou, deu certo, tá bom? Olha só, número 5, to scan, to examine, to investigate, a ideia de examinar e investigar, so simple. Number 6, to find out, is the same as to discover, to verify, descobrir ou verificar. Number 7, to take over, is the same as to assume the control of, né? Take over, a ideia de assumir o controle de alguma coisa. Então, veja, a gente tem phrasal verb, take over. O over muda o sentido do verbo. Number 8, to doubt. Doubt é a ideia de duvidar. A gente não pronuncia aquele B lá no meio. To doubt, a regular verb. And number 9, to work, to function, to be effective. De acordo com o texto, né, do contexto onde esse verbo foi tirado, a ideia aí de funcionar, não só a ideia de trabalhar, mas também de funcionar. Portanto, número 9, to work, funcionar, ok? Seguindo aqui no número 4, ele pede para a gente completar estas frases aqui, usando justamente aí os verbos que nós vimos anteriormente. Portanto, sugiro que você pausa, retome os verbos e faça esse exercício. Extremamente importante você pensar um pouco sozinho e aí depois você pega a correção, tá bom? Número 1, faz aí. Já considerei que você fez, hein? The new director made changes the minute she took over. Então, a ideia é que o diretor, ele fez algumas mudanças assim que ele assumiu. Take over, assumiu. Took over, ao passado, né? Number 2, the band's tour is backed by PepsiCo, ok? Ou seja, é patrocinado. A ideia de ter o patrocínio de. Número 3, I must find out how much it will cost. Eu devo descobrir, to find out. Number 4, the building work was carried out by a local contractor. Veja que local contractor é uma empreiteira.
né? Aquele grupo que faz alguma coisa, um grupo especializado, contratado para fazer determinada obra. Portanto, número 4, the building work was carried out. A ideia de passado nesse verbo. A ideia, então, de executar um serviço, tá bom? Seguindo o número 5, beat the butter, olha lá, bata a manteiga, beat the butter and sugar together and slowly add the eggs. Ou seja, e devagarzinho acrescente os ovos. Portanto, número 5, a gente tem add. Number 6, his cell phone doesn't unless he goes to a high point. Ou seja, o telefone dela não funciona, a não ser que ela vai em lugar bem alto, né? É, igual a gente mesmo, né? Number 7, her fingerprints. Fingerprints são as pegadas. Matched the prints that were taken from the crime scene. Essa é a ideia aí de match, né? A ideia de bater, ou seja, a impressão digital dela, fingerprint, então, está como impressão digital, pegada digital, olha só, a impressão digital da pessoa bateu com aí as recolhidas na cena do crime. Número 8, I doubt if I can finish the work on time. Duvido que eu consigo terminar o trabalho a tempo. E número 9, all hand baggage has to be scanned before entering the gate. Então, todas as bagagens de mão, hand baggage, têm que ser escaneadas antes de entrar no portão, gate, o portão, tá bom? Como scan termina em consoante, vogal, consoante, verbo regular, para eu passar no passado, acrescentei aquele ed. Portanto, scanned com ed, tá bom? Tenho certeza que você que fez acertou a maioria, se não todas. Depois ele pede para a gente passar para o inglês essas frases, usando os verbos que nós acabamos de usar. Olha só, a gente fez um exercício de tradução de verbos, teve mais um exercício e outro com esses verbos que a gente acabou de estudar. Isso para que é feito? Para que você faça e vá usando esses verbos em contexto e vai ficando cada vez mais fácil para você. Quando esse vocabulário for aparecendo nos textos, você aí bate o olho, lembra de onde você viu aquele texto, aquele verbo, aquele vocabulário, e você consegue ler o texto bem facinho, né? Passando para o inglês, o hospital está realizando testes para descobrir o que está errado com ela. Passando para o inglês, a ideia de realizar, a ideia de carry out. Olha lá. The hospital is carrying out tests to find out what is wrong with her. Dois verbos que a gente acabou de estudar. Carry out and find out, ok? Então, aí você que fez. Number 2. Eu duvido que ela assumirá como diretora da empresa. Olha lá o verbo duvidar aparecendo dentro de um contexto. I doubt she will take over as director of the company. Olha lá, take over como a ideia de assumir. Take over, assumir. E se eu duvido, I doubt. Você viu que está escrito divido ali, né? Então, você corrige, por favor. Eu duvido que ela assumirá. Como assumirá está no futuro, por isso que tem will. Will take over. Ela assumirá como a diretora da empresa. Por isso, número 2, a gente tem a frase certinha aqui, tá bom? Extremamente importante, então, você sempre fazer os exercícios. Seguindo, ele pede para a gente traduzir as expressões sublinhadas. Número 1, a gente tem a expressão level. Traduzindo level, a gente está falando sobre nível. Número 2, ele traz a palavra procedure, que a gente já falou a tradução dela lá no texto, procedimento. Número 3, the train crosses the border between France and Spain. Border, a gente está falando sobre a fronteira. Já lemos lá no texto também, ficou bem fácil. Número 4, checkpoint, é o ponto de inspeção. Quando você chega no aeroporto, você vai passar pelo oficial da alfândega, aquele lugar que você vai ter aquela entrevista, é chamada de checkpoint. Todo mundo passa por essa entrevista, não tem como escapar. Number 5, they are doing clinical trials on a new drug. Trial, a ideia de teste, né?
Aí o texto tá falando, lembra que o texto falou que a Hungria, a Grécia e a Letônia estavam fazendo, aí são os primeiros países da União Europeia que vão começar os testes com the lie detector. E a número 6, a gente tem a palavrinha cue, ou seja, cue, pista, sinal, sugestão, olha lá. They started washing up, so that was our cue to leave the party, né? Ou seja, eles começaram aí já a organizar as coisas, né? A lavar. Portanto, é aí a dica, a sugestão para a gente sair da festa, tá bom? Então, número 6, a gente tem cue como a ideia de pista, tá bom? Esse próximo exercício, ele é extremamente importante. Por quê? Se você percebeu, a apostila sempre termina com esse tipo de exercício, porque ele traz as palavras todas que nós já estudamos, lendo o texto, fazendo as frases, traduzindo, e daí ele pede para você relacionar com outras palavras também em inglês, que representam o sinônimo. Isso para quê? Para que você aí assimile cada vez mais vocabulário. Essa é a ideia. Se você consegue relacionar inglês e inglês, significa que você apreendeu o conteúdo aí da aula. Se você não conseguiu ainda, não tem problema. É só você voltar, ver o vocabulário para fazer o exercício, tá bom? Faça e depois você pega a correção, tá bom? Olha só, número 1, level, a gente vai marcar com a letra E, a ideia de degree, ou seja, o nível. Number 2, procedures, acabamos de traduzir. Letra H, system. Number 3, carry out. Letter F, conduct. Number 4, officials. We have a letter A, officer. Number 5, match. We have a letter C, go with, match. Number 6, a spokesperson. We have a letter J, representative. Number 7, analyze. Letter D, examine. Number 8, initially, we have a letter B, at first, né? Primeiramente, at first. Number 9, doubted. Letter D, we have here mistrusted. Mis, prefixo que indica algo que não está certo, prefixo negativo, né? E a número 10, cues. Acabamos de ver, letra I, a ideia de sinais, ok? Number 10, letter I, sinais, ok? E aqui nós temos algumas frases para serem respondidas true or false. What do you think? True or false? Aí, convido você novamente a parar a aula, ler o texto. Se não quiser fazer agora, não tem problema. Lê o texto depois. E aí você vem e pega a correção desse exercício, tá bom? É extremamente importante essa parte da aula. É agora que as coisas acontecem, onde você sozinho vai pôr a mão na massa, vai reler o texto sozinho, vai assimilar todo o vocabulário que nós estudamos, fazer questões, ler questões, voltar no texto. Esse é o momento em que o aprendizado da língua inglesa acontece. O aprendizado não acontece completamente quando você está copiando as palavrinhas aqui do texto, traduzindo. Isso é parte dele. Mas para se completar esse conhecimento, é a partir do momento que você volta para o texto, lê novamente e aplica tudo o que você aprendeu na aula, lá no texto, respondendo essas perguntinhas. Depois, se você errou alguma, você olha no texto de novo e entenda o porquê que errou. Esse é um aprendizado completo, tá bom? Então, pausa, faça isso. Se não quiser, desliga, faça isso num outro momento, tá bom? Olha só, aqui eu já vou presumir que você já fez o que eu falei. Pausou, leu o texto, fez os exercícios de compreensão e está aqui só para corrigir com a canetinha na mão para colocar o certo. Você que fez, você deve ter marcado a letra A como falsa, tá? Porque ele fala aqui All European Airports. No começo serão 3 países da União Europeia. Portanto, false. Letter B, true. Falando que a máquina, o detector, vai usar inteligência artificial. It's absolutely true. Letter C, trials on the lie detector machines finished last month. Está começando os testes. Como que terminaram? Por isso que é falso. Letra D, the lie detectors will have animated of a blonde-haired official. Olha só, o detector de mentira terá aí cabelos loiros, vai imitar um oficial aí.
Claro que não, gente, é uma máquina, não é nada disso. Letra E. True. The lie detector will analyze micro expressions on passenger's face. Lembra que através das microexpressões é que ele vai aí identificar se está falando a verdade ou se está falando a mentira. The lie detector process splits passengers into two kinds of risk. Então, split, a ideia de dividir, né? O detector vai dividir, né? O processo, né? Pela qual as pessoas passam, né? Será dividido em dois grupos de acordo com o risco. Verdade. Letra E. Higher risk passengers could be asked less detailed questions. Obviously not, né? É justamente o contrário. Quanto maior o risco do passageiro, mais detalhadas serão as questões. E a letra H. A psychology expert suggested the lie detector might not work. Então, a ideia daquele especialista, né? O psicólogo lá sugeriu que esse detector de metal, tô com isso na cabeça, né? De mentira não funcionará. Ele falou que sim, que seria possível enganar a máquina. Olha só. E a número 2, um texto aí, modelo Enem, uma questão modelo Enem. Espero que você tenha feito, porque você vai fazer essas questões tipo Enem em breve. Você tem que ter marcado a letra E. De acordo com o texto, a gente tem o seguinte: o agente de polícia virtual é o resultado de um projeto chamado iBorder Control. Aí você poderia estar se pensando, mas por que a letra A está errada? Os aeroportos da Hungria, Grécia e Lituânia já estão testando os detectores de mentira e seus procedimentos de segurança. Veja, lá o texto fala they will, a ideia do futuro, eles irão ainda adotar esses procedimentos. Por isso que a letra A está errada, talvez se você tenha pensado já de cara na letra A. Mas é um problema de tempo verbal. Tudo bem, gente bonita? Sensacional. Espero que você tenha gostado da aula. Eu vou deixar na sala virtual um link de uma reportagem falando justamente sobre o lançamento desse projeto aqui de ter detectores detectores de mentiras nos aeroportos, tá bom? Você ficou curioso? Acessa lá para você treinar um pouquinho mais o seu ouvido e ouvir uma reportagem genuinamente com inglês aí genuíno, tá bom, gente bonita? Lembra você que você deve responder as questões do formulário de frequência, validando a sua presença na aula de hoje. Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima noite, se você estiver assistindo essa aula à noite, e nos encontramos na nossa próxima aula. Um abraço a todos. Bye!